Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre mais uma fórmula da família do 6. A gente já falou aqui no canal sobre o Soma 6, o Conte 6 e hoje nós vamos falar sobre o Média 6. Tem 6 para tudo nesse Excel. E para ele relembrar, o que é essas fórmulas com 6 no final? São fórmulas que realizam alguma ação, alguma conta no Excel, dependendo de uma condição. Então, o média 6 vai realizar uma conta da média dos valores se uma condição for atendida. Então, a gente pode, por exemplo, perguntar a média do valor de venda de alguns produtos. O Excel vai procurar todos os produtos ali e vai fazer uma média do valor deles. Vamos ver então no Excel, na prática, como a gente faz isso. Bom, e antes de começar, aquele pedido de sempre. Não esquece já de curtir aqui o vídeo, compartilhar com seus amigos e, se tiver alguma dúvida, comenta aqui ou comenta no Instagram, manda um direct pra mim, que lá a gente consegue conversar muito melhor e eu também posto as dicas diárias de Excel. Bom, pessoal, vamos ver então na planilha como a gente faz a média 6. Mas antes, vamos ver como a gente faz a média, né? Então, como funciona a média na matemática? Se eu tiver o número 8, por exemplo, e o número 2, como eu faço a média desses números? Eu tenho que somar esses dois números, correto? Então, dá o 10. E depois eu pego esse 10 e divido pela quantidade de números, ou seja, 10 dividido por 2. Então, vai ser igual o 10 dividido por dois números que eu tenho. Então, a média desses números é 5. Então, mesma coisa que a gente vai fazer aqui com o Excel. Eu tenho várias lojas, 4 lojas da minha empresa, e tem a média, quer dizer, tem as vendas de cada uma das empresas no mês, por exemplo. Eu quero saber qual foi a média de vendas de todas as minhas lojas, da minha empresa como um todo. Então, eu coloco aqui um igual, média com acento, e vou abrir aqui o parêntese. E aqui eu seleciono todos os dados que eu quero fazer a média. O que ele vai fazer aqui? Ele já vai automaticamente somar todos os valores e dividir por 4, que é a quantidade de lojas que eu tenho. Então, vamos ver aqui. Fechei parênteses. Ele já vai fazer essa conta e vai ver que a média das minhas vendas em todas as minhas lojas é de 182. Bom, essa é a forma de média simples que tem no Excel. Faz uma média aritmética simples. Mas como usar uma média com condição? O média 6. Vamos aqui na próxima aba e deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. A gente tem as lojas, mesmas lojas que nós tivemos lá, só que agora nós temos janeiro, fevereiro e março. Se eu quiser, por exemplo, saber a média de vendas da loja de Alagoas, como eu faço? Eu vou escolher aqui a loja Alagoas, Alagoas, e aqui na fórmula do lado, na célula do lado, eu vou colocar a fórmula média 6. Então, igual média 6, está aqui embaixo, média 6. E o que essa fórmula precisa? Ela é igualzinha ao soma 6, só que é a média 6. Então, primeira coisa é intervalo da média. Aqui nós temos que selecionar o intervalo onde estão os valores que o Excel vai utilizar para fazer a conta. Então, vou selecionar aqui as células que têm os valores. Deixa eu colocar aqui para cima. Ponto e vírgula. Qual é a segunda opção? A segunda opção é o critério 1. O intervalo do critério 1 é onde ele vai buscar o critério 1. E qual vai ser o meu critério 1? O critério 1 vai ser a loja. Se eu quero analisar a loja de Alagoas, eu vou selecionar o meu intervalo do critério, a região, as células, onde ele vai buscar as lojas. E vou dar outro ponto e vírgula agora e fazer o critério 1. Qual é o critério 1? Alagoas. Então eu posso colocar, entre aspas, Alagoas, por exemplo, e fecha aspas. Ou então eu posso selecionar aquela célula onde eu escrevi Alagoas, que acabou ficando escondida aqui embaixo. Então vamos deixar Alagoas entre aspas, depois a gente vê a opção de selecionar uma célula. Então, vou fechar aqui a minha fórmula e vai me dar o resultado 314. O que ele fez aqui? Ele buscou cada uma das células que tinha Alagoas e fez a média. Vamos ver se está certo? Vamos somar aqui. Então eu quero somar esse valor aqui de Alagoas, mais esse valor de Alagoas, mais esse valor de Alagoas. Só temos 3 Alagoas, que é uma Alagoas para cada mês. Então, o total é 942. E para saber a média, é só pegar o 942 e dividir por 3, que são as 3 quantidades que nós temos. Vai dar 314, como está aqui informado. E como a gente poderia até melhorar isso aqui mais? Melhorar, por exemplo, um relatório para que quem estiver lendo, ele vai querer saber qual foi a média das outras
unidades das outras lojas também. Como é que a gente pode colocar isso? Eu poderia colocar cada uma das lojas uma embaixo da outra. Ou nós podemos colocar aqui uma lista para a pessoa escolher qual loja que ela quer ver. Então vamos ver aqui na seleção onde tem que está o nome da loja. Vamos vir em dados e validação de dados. A gente tem um vídeo já falando sobre isso, vamos passar aqui um pouco mais rápido. E lá nesse vídeo eu mostro várias formas de você utilizar isso no seu dia a dia. Então, vou colocar aqui permitir e vou escolher uma lista. E a fonte, eu posso digitar aqui na mão, eu posso escolher o local, as células onde tem os nomes das minhas lojas, no caso. Eu vou colocar aqui, selecionar essas informações aqui. Eu aconselho você não usar a sua base de dados para colocar essa informação. Você pode ter uma outra célula aqui do lado com essas informações, tem uma outra aba aqui com a aba de adicional, onde você vai usar como ela auxiliar para fazer essas operações do seu relatório. Mas aqui, só para a gente ver como é que funciona, eu vou selecionar a fonte na própria base de dados e vou dar um OK. Então agora, veja que já gerou aqui uma setinha, eu posso clicar e escolher qual das lojas eu quero analisar. E quando eu selecionar, por exemplo, Rio de Janeiro, ele vai atualizar a fórmula, se eu tivesse posto aqui, né, a célula, mas eu escrevi na mão. Então vou tirar essa Alagoas daqui e vou selecionar então meu critério 1, eu vou selecionar a célula A17, que é a célula onde está o texto e onde a gente vai poder variar o texto. Então, agora meu critério 1 é a célula A17. Eu vou fechar aqui a minha fórmula novamente e vou dar um Enter. Então, ele já achou que a média é 356,666667. Se eu trocar aqui para outra, como São Paulo, ele já vai fazer a média de São Paulo. Se eu trocar para Amazonas, ele faz a média de Amazonas. Então, é só eu escolher e ele vai trocando. E como a gente poderia ajustar isso aqui para não ficar 3666666? Eu posso vir aqui em cima em parcial e na opção de casas decimais reduzir a quantidade de casas decimais. Eu quiser só 2 casas decimais, eu quiser uma casa decimal, ou até se eu não quiser nenhuma casa decimal, ele vai arredondar o valor de 356 para 357. Bom, essa foi a opção de média 6 com um critério. Mas média 6 é basicamente isso. Só que nós podemos utilizar mais de um critério, por isso que é média 6 com S no final. Vamos ver a opção então de fazer uma média com mais do que um critério. Então, aqui nós temos a opção de loja, como a gente viu no outro, onde eu posso escolher qual loja que eu quero. Vamos analisar, por exemplo, a loja de São Paulo. Só que eu posso também escolher qual produto. Veja que nessa base de dados nós temos as vendas de cada um dos meses para cada uma das lojas e para cada um dos produtos, camisa e bermuda, mas uma loja de roupa, por exemplo. Então nós queremos saber qual foi a média da loja de São Paulo, a média de vendas de bermuda. Então, qual foi a média de venda de bermudas na loja de São Paulo? Então vamos colocar aqui igual média 6, está aqui embaixo, intervalo da média, vamos selecionar aqui a coluna onde estão os valores. Ponto e vírgula, intervalo do critério 1. Qual é o meu critério 1? Vamos usar São Paulo, ao estado, a loja como meu critério. Então, meu critério 1 vai ser a loja. Qual é o meu intervalo do critério 1? É onde ele vai buscar essa loja. Ponto e vírgula, agora sim, meu critério 1, eu vou selecionar aqui, ó, São Paulo. Ponto e vírgula novamente, agora vamos para o critério 2. No exemplo anterior, a gente usou só um critério, que era achar a média de vendas por empresa, por loja, no caso, né? E aqui nós temos mais de um critério. Então, o primeiro critério vai ser São Paulo. E o segundo critério vai ser o produto. Então, eu quero saber a média de vendas desse produto nessa loja. Então, eu tenho 2 critérios. Então, qual é o intervalo do segundo critério? É as células, o intervalo onde a gente vai buscar o produto. E qual é o meu critério 2? É o produto que está aqui em cima. E pronto, eu poderia colocar também o meu intervalo do critério 3, critério 3, intervalo do critério 4, e por aí vai. Você pode colocar vários critérios aqui. Então, eu vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Então, já vai me dizer que a média de vendas das bermudas na loja de São Paulo foi 286,33333. E como a gente viu antes, a gente pode retirar essa K decimal aqui na opção de reduzir a K decimal. Então, para São Paulo, a média de bermudas foi 236. E qual foi a média de bermudas, por exemplo, para o Rio de Janeiro? 347. E se eu quiser saber a venda de camisa? Então, 293 foi a média de vendas de camisa na loja do Rio de Janeiro. Então, essa é a média 6. Você pode fazer a média de forma muito mais rápida, automática e com diversos critérios, de acordo com o que você precisar. Bom, essa foi a dica de hoje. Bem simples, mas que pode ser muito útil para quem trabalha com média e analisar valores
no seu relatório. Então, não se esqueça aí de seguir a gente, já comentar aqui se tiver alguma dúvida e também segue a gente no Instagram. Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo e até a próxima dica.